Paz e graça, irmãos amados em Cristo Jesus, meditando na palavra de Deus hoje aqui na minha casa, onde Deus tocou no meu coração, uma palavra muito forte, uma palavra que fala de pecado. Fala de pecado, meu irmão. E Deus está nos tratando, onde no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao 17, que diz assim: E agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos? No 14 diz assim: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. No 15, em lugar do que quer, desvieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. No 16 diz assim: Mas agora vos glorieis em vossas persussões. Toda a glória, tal como está, é maligna. No 17 diz assim: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É nesse versículo que nós vamos focar um pouco, onde a palavra de Deus está nos dizendo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, meus irmãos, nós podemos ver nos dias de hoje pessoas na obra de Deus, pessoas que não fazem o bem e está cometendo pecado. Para aquele que é ímpio, tudo bem, ele já vive em pecado, ele não sabe das coisas de Deus, não sabe da lei espiritual, ele já vive em pecado. E você, meu irmão, que conhece um pouquinho da palavra de Deus, você que está na obra de Deus, o que você me diz? Tiago aqui está nos dizendo: aquele, porém, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, meu irmão, nós temos que vigiar, porque nós sabemos fazer o bem. E se a gente sabe fazer o bem, a gente e não está fazendo, a gente está em pecado. Amém? E a Bíblia ainda nos diz, lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7, onde aconteceu o primeiro homicídio, Deus tratou disso com Caim. O texto nos diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, meu irmão, a palavra de hoje é esta: se você fizer o bem, não precisa se preocupar. Mas se você não está fazendo o bem que está ao seu alcance, onde a palavra de Deus diz que se a gente não fizer o bem, a gente está em pecado, então é isso que Deus está nos dizendo hoje. O pecado já está à porta, e o pecado vai te dominar, porque você sabe fazer o bem e não faz. Então, fica com essas palavras. Você sabe fazer o bem, então faça, meu irmão. Faça, domina esse pecado. Não deixe ele entrar no seu coração. Não deixe esse pecado te dominar. Faça o bem. A palavra de Deus, em toda a Bíblia, diz:
várias maneiras de fazer o bem. Nenhuma passagem diz fazer o bem e não olhar a quem. Então, é nessas palavras que eu deixo para vocês hoje meditar na palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17, está tratando disso. E Deus, o próprio Deus, também está tratando com Caim, lá onde ele ia cometer o primeiro pecado, ele ia cometer o primeiro assassinato, e Deus tratou com ele antes, mas ele não conseguiu. Então, meus irmãos, fique com Deus, medite nessas palavras, e se você sabe fazer o bem, faça o bem. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.